pessoal, professora Michele de Biologia. Hoje nós iremos estudar o nosso quarto e último grupo de plantas, né? Que são as angiosperma. O que significa a palavra angiosperma? Angios, do grego, né, significa bolsa e esperma significa semente. Então nada mais é do que um fruto, né, que guarda ali, que protege uma semente. E as angiospermas, quais são as características principais, né, ou aquelas que são evolutivamente encontradas somente nas angiospermas, que diferencia ela de todos os outros grupos de planta? É a presença de flores e frutos, tá? Então aqui eu tenho a semente guardadinha por um fruto. Então elas são chamadas de plantas espermatófitas por causa disso, tá? Também podem ser chamadas de magniliófitas. É um outro nome que é usado, mas não tão usado como espermatófita. E as angiospermas é um grupo muito grande, é o grupo maior e mais moderno das plantas, com 235 mil espécies de tamanhos variados, representando aí as angiospermas, tá? E como eu falei, as duas aquisições evolutivas que as angiospermas possuem, diferentemente das outras plantas, né, e até em relação às gimnospermas, que é um grupo anterior, é a presença de flores e frutos. Lembra que nas gimnospermas as sementes eram presentes, só que são sementes do tipo quê? Nuas. Não tinha ali uma proteção que é o fruto, tá? Então, somente nas angiospermas eu vou ter a presença das flores e dessas sementes protegidas pelo fruto, ou seja, a presença dos frutos, ok? Continuando aqui nas características gerais, né? Então, elas são vasculares, ou seja, possuem vaso condutor de seiva, que é o xilema e o floema. Mas também pode ser chamada de traqueófita. Então, se eu falar traqueófita ou vascular, é a mesma coisa, tá? Também são chamadas de espermatófitas, por causa das sementes protegidas pelos frutos. Fanerógamas, porque são plantas que possuem ali os seus órgãos reprodutivos bem aparentes, que são o quê? As flores, tá? E as angiospermas têm uma relação muito bem sucedida com os insetos. Não só com os insetos, mas com os polinizadores em geral. Insetos, morcegos, aves e até mamíferos. Por quê? Porque os insetos espalham os seus pólens, assim também como os morcegos. E as aves e os mamíferos espalham as suas sementes. Então essa planta não precisa fazer muito esforço para ter os seus descendentes. Por quê? Tem uma ajudinha ali, né, de um inseto ou de uma ave. Então aqui, ó, vendo a parte do fruto, eu tenho aqui a semente, né, que é a parte mais interna. Então aquela partezinha ali revestindo a semente, eu chamo de endocarpo. A parte do meio, que é a parte mais carnosa do fruto, eu chamo de mesocarpo. E aquela película, né, ou a casca do lado de fora do fruto, eu chamo de epicarpo. Mas nós teremos uma aula específica falando sobre fruto mais à frente, tá? E voltando aqui a falar sobre a polinização, as abelhas, como eu coloquei aqui o exemplo, né, de insetos, elas vão de flor em flor captar ali o néctar, né, e o pólen para se alimentar e fabricar o seu mel. Então, quando elas entram em contato com o pólen das flores, elas se sujam todinha de pólen. E indo de flor em flor, elas carregam esses pólenes e ajudam, né, a espalhar ali os gametas, né, masculinos da planta, que estão guardados dentro do grão de pólen, que são as células espermáticas, tá? Então, esses insetos espalham esses gametas, espalham o grão de pólen nas outras flores para que possam fazer a polinização. Mas não é só um inseto, como eu falei, né? Os morcegos também fazem isso. E morcego tem hábito noturno, então ele vai fazer a polinização das plantas, principalmente que exalam aquele cheiro muito agradável e até forte, né? Durante a noite. A bananeira, por exemplo, aquela flor, dama da noite, né? Que também exala um cheiro muito forte. Por quê? Porque os morcegos, eles não precisam
de ter flores muito coloridas, porque eles não enxergam muito bem. Então, geralmente, essas flores são brancas, né, ou bem clarinhas, porque o morcego não vai diferenciar se a planta é vermelha, a flor, né, é vermelha, amarela, roxa, isso daí para ele não vai importar. O que vai importar para o morcego é justamente o que? O cheiro. Ele é atraído pelo cheiro, tá? Então ele vai lá comer o néctar daquela flor, vai se sujar também de pólen, né, como está aqui na figura, e vai espalhar esse pólen aí também para as outras flores. No caso das aves, elas vão comer ali o fruto e vai engolir também junto, às vezes, a semente, né? Principalmente se fosse aqueles frutinhos bem pequenininhos, como está aqui na figura. Esse pardal, né, está comendo ali. Então, quando ele fizer as fezes dele, ele vai ali eliminar a semente dessa planta junto com as fezes. Então, vai estar até adubada já, né, com as fezes do passarinho, e aonde cair ali vai germinar, né, a planta nova. Assim também como a gente, no caso, né? Vamos lá, vamos supor que eu peguei uma manga e comi essa manga, e a semente dela eu plantei. Eu não estou ajudando a planta a se multiplicar, a gerar descendente, né? Então eu posso espalhar os grãos de pólen, ajudando na reprodução sexuada, ou eu posso disseminar as sementes, fazendo ali a produção assexuada. São predominantemente terrestres, mas existem algumas espécies de angiospermas que são aquáticas, como a Vitória régia. A maioria é de vida livre, mas existem poucas espécies que são o quê? Parasitas, como o cipó-chumbo, né? E a erva de passarinho, que sobe ali nos galhos de outras plantas e sugam a seiva dela. Algumas são epífitas, ou seja, aquelas que fazem inquilinismo. Elas moram no tronco de outras árvores, né? Para ficar mais próxima do sol. Elas não vão causar prejuízo nenhum para essa árvore, mas elas vão aproveitar e ficar mais perto do sol para fazer a fotossíntese. Exemplo de plantas epífitas, orquídeas, bromélias. Algumas são trepadeiras, né, fixando-se em árvores ou muros e atingindo grandes alturas no interior das florestas. Então, exemplo aqui de trepadeira, nós temos a Hera. Eu já vou mostrar a foto para vocês. São vegetais fanerógamos, ou seja, com flores, e espermatófitos com sementes. São vasculares ou traqueófitas, como eu já tinha falado, e classificam-se em dois grandes grupos, tá? Nós temos o grupo da monocotiledônia, tá? Que tem ali mais ou menos aproximadamente 65 mil espécies catalogadas até hoje. E temos as dicotiledôneas, que tem aproximadamente 170 mil espécies catalogadas até hoje. Pode até existir mais, tá? Aí aqui vou mostrar algumas fotos, né? Como a Vitória régia, que é um exemplo de angiosperma aquática. Temos a orquídea, que é um exemplo de angiosperma epífita. Temos aqui o cipó-chumbo, que é um tipo, né, um exemplo de angiosperma do tipo parasita, tá? Essa emaranhado marronzinho aqui subindo na outra planta e suga a seiva dela. É uma planta parasita. E aqui a Hera, né, que é o exemplo de angiosperma do tipo trepadeira. Então ela vai subindo aqui no muro, né, ou então no tronco de outras árvores e é muito usada para ornamentação. Então, falando agora um pouquinho mais sobre essa classificação entre monocotiledônia e dicotiledônia ou eudicotiledônia, o que significa isso? Quem aqui nunca fez aquele experimentozinho quando você estava lá no maternal, né, com a tia Teteca lá, que você fazia o quê? Pegava um algodãozinho molhado, colocava ali uma sementezinha de feijão e esperava germinar. Quem aqui nunca fez isso, né? Então você pegava lá um copinho, colocava o algodãozinho molhado com o feijãozinho ali, e quando o feijãozinho começava a germinar, o que começava a nascer logo de primeiro? Duas folhinhas, né, que nós chamamos de codilédone. Essas folhinhas são folhinhas embrionárias, que guardam ali nutrição para que a semente possa germinar. Então, dentro da semente, tem ali nutrição, algumas
coisas, substâncias nutritivas que vai ajudar na germinação, no nascimento daquela plantinha, tá? E nós chamamos de folhas embrionárias. Quando a planta nasce duas folhinhas, como está aqui na figura, nesse caso aqui é o feijão, então o feijão tem duas folhinhas embrionárias, então se ele tem duas folhas, ele é classificado como eudicotiledônia, tá? E se o vegetal tiver uma folhinha só, uma folha embrionária, então ele vai ser classificado como monocotiledônia. Um exemplo, o milho, tá? Então, exemplo de eucotiledônia, feijão. Um exemplo de monocotiledônia, o milho. Aí eu trouxe aqui um quadrinho com a diferença entre essas duas classificações, tá? Para a gente perceber as características de uma monocotiledônia e as características de uma dicotiledônia, tá? Então vamos lá. Em relação a alguns órgãos, como raiz, caule, folha, flor e fruto, que são os órgãos da planta. Em relação à raiz, a monocotiledônia tem as suas raízes do tipo fasciculada, ou seja, elas se espalham, né, em feixes, igual está aqui na figura. Já da dicotiledônia é do tipo pivotante ou axial. Nasce, né, a raiz assim, como se fosse um pivô, e desse pivô é que vão sair outras raízes secundárias e se espalhar, tá? Diferentemente dessa daqui, que já é espalhada desde o início. Então, a monocotiledônia é fasciculada e a dicotiledônia é pivotante. Em relação ao caule, o caule das monocotiledôneas, normalmente, né, sem crescimento em espessura. E os feixes vasculares são dispostos de forma irregular. Então, você vê ali o xilema e floema espalhado. Já no tronco, né, ou no caule de uma dicotiledônia, normalmente com crescimento em espessura, são aqueles caules mais grossos, né, e lenhosos. E os feixes, né, vasculares ali são dispostos em forma de círculo, é mais organizadinho, ok? Em relação à folha, a folha da monocotiledônia, ela tem aqui uma hastezinha com uma bainha aqui, tá? E a nervura dessa folha, ela é de forma o quê? Paralela, né? Já no caso da dicotiledônia, ela tem uma bainha mais curta e a nervura dessa folha aqui, ela é do tipo reticulada, é como se fosse uma penazinha, ela vai espalhando assim, tá? E no caso da flor, a flor da monocotiledônia sempre, né, ela é organizada de 3 em 3 em relação às suas sépalas e às suas pétalas. Então, sempre vai ter 3, 6, 9, vai ser sempre de 3 em 3, tá? E no caso das dicotiledôneas, vai ser de 5 em 5. Então, pode ter 5 pétalas, 10, 15 e assim por diante, tá? Sempre de 5 em 5, ok? E no caso da semente? A semente das monocotiledôneas vai ter apenas o quê? Um cotilédone, que quando germinar vai nascer uma folhinha embrionária, tá? Então, ela tem esse aspecto aqui. Lembra do milho? O milho é um cotilédone só. Já o feijão, você não consegue partir ele no meio e formar em duas bandas, então são 2 cotilédones, tá? E as folhinhas embrionárias que vão nascer ali são 2. Então, aqui, ó, tem 2 cotilédones. E aqui no caso da monocotiledônia é um só. Então, essa aqui é a classificação e a diferença de uma para outra. A importância das angiospermas para os humanos, né? Então, praticamente 80% das calorias consumidas, né, pelos seres humanos vieram de algum tipo de angiosperma, que é o que nós nos alimentamos de forma, né, corriqueira, no nosso dia a dia. Então, nós estamos comendo ali arroz, feijão, milho, mandioca, batata inglesa, batata doce. Nós estamos sempre comendo esses vegetais, então praticamente 80%, né, das calorias que nós adquirimos dos alimentos veio de origem de alguma angiosperma.
E muitos medicamentos também são feitos com as angiospermas. Só 70% possuem princípio ativo extraído de uma angiosperma para fazer um medicamento, por exemplo. Coloquei 2 exemplos aqui de plantas que vocês vão conhecer muito bem. Por exemplo, a menta. Quem aqui nunca tomou um xarope com sabor menta, né? Então tem ali o mentol. Ele veio de origem de uma angiosperma, né? Ou a morfina. A morfina é um medicamento que serve para aliviar a dor, né? E esse medicamento é o que é conhecido aí na indústria farmacêutica com maior, né, cobertura para dor. Acima da morfina não existe nenhum outro, tá? Então a morfina é o que existe de melhor medicamento e mais forte para dor. E ela é extraída onde? Da flor da papoula, né? Que é uma angiosperma. Então você pega aqui, ó, a papoula, né? Tem aqui a flor, você abre, tira ali o conteúdo de dentro, né, da flor, e com esse conteúdo aqui, que é o princípio ativo, né, que é a morfina, é feito ali o medicamento, tá? Então muitos medicamentos, isso aqui foi só 2 exemplos que eu coloquei, mas muitos medicamentos são feitos com as angiospermas. Mas tem um porém, muitas também das angiospermas são tóxicas. Quem aqui nunca ouviu falar na plantinha Comigo Ninguém Pode, né? Não é à toa que ela tem esse nome, Comigo Ninguém Pode. Por quê? Porque ela é tóxica, né? Então ela é muito tóxica. Se você ali entrar em contato com as folhas dessa planta, ou comer, ou algum animal doméstico, né, vir aqui comer, uma criança, né, vai ter um prejuízo ali. Que tipo de prejuízo seria esse? Né? Todas as partes da planta são tóxicas. Então a folha, o caule, todas as partes. A ingestão ou o contato pode causar sensação de queimação, edema, que é o inchaço. Se for, né, se a pessoa comer essa folha, então vai inchar a boca, tá? A língua, pode provocar náuseas, que é vômito, né? Diarreia, salivação abundante, então fica lá espumando, né, a boca, dificuldade de engolir porque fecha aqui a glote, asfixia, né, e lesão na córnea se entrar em contato com os olhos. E se não correr, né, se a pessoa for muito alérgica, pode até fechar realmente a glote, a pessoa ter ali dificuldade de respirar e acabar morrendo. Então é uma planta, né? Como diz o nome, comigo ninguém pode. Ou seja, ela é bem tóxica. Uma outra angiosperma muito conhecida, que também é tóxica, né? É a taioba brava. Existe a taioba que as pessoas, né, comem, assim como a couve, né? Que cortam ela, refoga ali, né, para comer. E até é bom, né, gostoso. Mas tem que saber a diferença entre a taioba comum e a taioba brava. Porque a taioba brava, meu amigo, é igual a comigo ninguém pode, né? Também todas as partes da planta é tóxica. A ingestão, contato pode causar sensação de queimação, inchaço dos lábios, boca, língua, náusea, vômito, diarreia, salivação abundante, dificuldade de engolir, asfixia, e o contato com os olhos pode provocar irritação e lesão da córnea. Tá vendo que as características são iguaizinhas a da Comigo Ninguém Pode, né? Então existe aí diferenças entre essas duas taiobas. Tem que saber identificar, tá? Outra planta, né, angiosperma tóxica, é essa daqui, que é o bico de papagaio. Muita gente usa essa planta aqui para fazer ornamentação. No Natal, por exemplo, porque ela possui a cor vermelha e verde, né, que são cores típicas do Natal, ou algumas épocas também que usa-se essa planta para fazer ornamentação, mas tem que ter muito cuidado quando for manipular essa planta, tá? Porque também todas as partes dessa planta são tóxicas. A seiva dela libera uma seiva leitosa. A pessoa até fala assim, a planta está soltando leite, né? Não é que ela tenha leite, a cor da seiva dela lembra o leite, então é uma seiva leitosa, tá? E causa lesão na pele e mucosas, inchaço nos lábios, boca, língua, dor e queimação, muita coceira, e o contato com os olhos provoca irritação,
lacrimejamento, edema das pálpebras, dificuldade de visão, e a ingestão pode causar náuseas, vômitos e diarreia. Então tem que ter muito cuidado. Se você não conhece a planta, tenha cuidado quando for mexer, usa luva, né, para não ter contato com a sua pele, evitar deixar perto de animais, para eles não querer mastigar a folha, comer, ou perto de crianças também, né, que não tem cuidado de tomar conta ali para poder evitar contato com essas plantas tóxicas e causar algum problema, né, ou até mesmo emergências médicas, né, que pode levar até a morte, tá? Então, já estão aí espertos em relação a esses 3 tipos. Existe mais, tá? Coloquei só 3 aqui, que é para servir de exemplo. Trouxe um exercício aqui para a gente fazer um teste, né? Para saber se vocês estão espertos em relação aos 4 tipos de plantas que nós já estudamos até agora. Então, vamos lá fazer esse exercício. As primeiras plantas surgiram no mar e ao longo dos oceanos foram conquistando o ambiente terrestre. Assinale a alternativa correta quanto à evolução das plantas. As pteridófitas são plantas terrestres menos evoluídas que as briófitas, possuem várias características como sementes e vasos condutores de seiva. O que vocês acham? Ela é menos evoluída ou é mais evoluída que as briófitas? Ela é mais evoluída, ela veio depois da briófita. Então aqui está dizendo menos, está errado, né? E elas também não possuem o quê? Sementes. As sementes só surgiram em qual vegetal? Gimnosperma e angiosperma, tá? Então a letra A está errada. Vamos ver a letra B. As gimnospermas são plantas mais evoluídas que as angiospermas. Não possuem vasos condutores de seiva e suas sementes se desenvolvem em ambiente úmido? Tudo errado, né? Primeiro, as gimnospermas são menos evoluídas que as angiospermas e elas possuem sim vasos condutores de seiva, elas são vasculares, tá? Então tá tudo errado aí, ok? Vamos ver a letra C. As briófitas são plantas terrestres mais evoluídas que as pteridófitas, possuem vasos condutores de seiva, caule e raízes? Não. As briófitas são menos evoluídas que as pteridófitas, tá? Aqui está dizendo que são mais, então está errado. E elas não possuem vaso condutor de seiva, elas são avasculares, tá? E também não possuem caule nem raiz, elas possuem cauloide e rizoide, tá? Porque são plantas pequenininhas, não tem vaso condutor de seiva, então não tem esses órgãos verdadeiros. Letra C, errada. Vamos ver a letra B. As gimnospermas são plantas mais evoluídas que as angiospermas, possuem 2 classes monocotiledôneas com um cotilédone na semente e dicotiledôneas com 2 cotilédones na semente. Não, essa classificação ela é aplicada às angiospermas. E gimnosperma não são mais evoluídas que as angiospermas, é o contrário. As angiospermas vieram por último, então elas são mais evoluídas, tá? Então, a letra D também está errada. Então, tomara que seja a letra E, né? Que senão eu já estou aqui sem opção. Então, vamos lá. As angiospermas são plantas mais evoluídas que as gimnospermas? Sim. Possuem flores típicas e carpelos que se fecham formando um vaso onde se desenvolvem as sementes? Sim, também. Após a fecundação, o fruto se desenvolve a partir de uma porção do carpelo? Sim, também, tá? Então, a resposta para esse exercício é a letra E. A angiosperma, ela é um grupo muito grande, com muita informação, tá? Então, essa aula aqui vai continuar, porque nós vamos agora estudar todas as partes de uma angiosperma, ou seja, vamos estudar todos os tipos de raízes, todos os tipos de folha, de caule, de fruto, de semente, tá? E como é que elas também fazem o seu processo de reprodução. Então, nas próximas aulas nós iremos estudar isso. Então, as angiospermas continuam, tá? Então, cenas dos próximos capítulos, ok? Então, até agora, eu vou mandar
material para vocês estudarem, fazerem exercícios. Leem, estudem, qualquer dúvida me pergunte e até a continuação de angiospermas. Tchau, tchau.